Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês algumas informações desse pré-jogo aí do Corinthians contra o Sport Recife aí. O jogo que acontece hoje aí na Neoquímica Arena, o jogo acontece às 16 horas, o Timão aí tem como missão passar pelo Sport aí em casa, conquistar esses 3 pontinhos do Campeonato Brasileiro aí para conseguir conquistar uma boa posição aí logo no início de temporada desse Brasileirão, né? E levantar o ânimo aí, o astral da torcida, pois o Timão tá precisando bastante aí, né? Trago informações também sobre a possível chegada do Dorival aí. Separei um cortezinho para vocês aí do ESPN e do Gazeta Esportiva com a escalação, prova escalação e informações sobre o Dorival. Vamos acompanhar juntos aí. O Corinthians, clima quente, dentro, fora de campo, Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira a última preparação para o confronto de sábado contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada da competição. O Corinthians, que ainda não anunciou o novo treinador, deve ter à beira do gramado Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, que já comandou o treino nesta sexta-feira. Mais alguns desfalques, tá? O Rodrigo Garro ainda segue como desfalque no timão. O goleiro Hugo Souza vem acelerando aí a recuperação para tentar voltar o quanto antes, mas ainda é dúvida. Thales Magno teve que ir ao hospital por suspeita de pneumonia, então não deve estar em campo também. Igor Coronado segue se recuperando. Portanto, o Corinthians deve ter alguns desfalques para essa partida, sim. O Corinthians, que precisa vencer, veio de 2 derrotas consecutivas, a primeira contra o Palmeiras e depois contra o Fluminense, que acabou culminando na demissão do técnico Ramon Dias, do comando do Timão. Sabemos que o time precisa de uma resposta em termos de resultado. Então pode esperar muita dedicação, muita vontade e nós vamos fazer o que for possível para o Corinthians vencer amanhã. O Sport é uma equipe que pressiona a nossa construção. Eu acredito que eles vão fazer isso, eles fizeram isso em todos os jogos. Nós temos que sair ali com muita qualidade, chegar ao ataque com mais rapidez. E nós estamos jogando em casa, né? O torcedor não permite que a gente não pressione o adversário. Então é isso que nós vamos fazer, vamos pressionar, mas com equilíbrio. É um Corinthians que vai encontrar do outro lado o elenco do técnico Pepa, que precisa vencer. Nos 4 últimos jogos somou apenas 1 ponto. Portanto, o elenco do Sport vem para a Neoquímica Arena, chega em São Paulo para tentar buscar a vitória diante do Corinthians, jogando na casa do adversário, o que nunca aconteceu na história do confronto entre as duas equipes. Nos bastidores aí, enquanto as duas equipes se preparam para entrar em campo, para o lado do Corinthians há uma força-tarefa para anunciar o quanto antes um novo treinador. A expectativa é de que o novo comandante do Timão possa assumir a tempo de treinar a equipe para o confronto contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana na próxima quinta-feira. Primero, yo quiero agradecer al club, a Fabinho, por habernos dado la posibilidad de participar en este club y realmente hacer un gran trabajo, porque para nosotros fue un gran trabajo con la gente, con los jugadores, con la gente, agradecer a todo el mundo y muchas gracias por todo y nos vemos. Un abrazo grande. Nada, agradecer también al club, sobre todo al grupo, que me fueron hoy 2 meses de aprendizaje, con errores, virtudes, más siempre intentamos dejar un corazón acá, que es lo que Fabinho nos pidió en todo momento. Primero y principal también a Fabinho, que fue un cara que nos ayudó demais, a todo el staff, ropero, marketing, la parte del hotel, de análisis. Cara, fueron 8 meses que no voy a esquecer nunca y tuve el privilegio de dirigir el más grande de Brasil, entonces fico muy feliz. Obrigado y perdón, fiel, si en algún momento fallamos, mas siempre fue con el corazón. Fiel, estamos juntos y obrigado por todo. Tengo un torcedor más aquí. Obrigado.
Terceira troca da era Augusto Melo, técnicos do Corinthians na gestão do atual presidente. Mano Menezes, um aproveitamento de 20%, 34 dias no cargo. Lembrando que quando ele assumiu já era o treinador. Ele teve mais dias no comando nessa passagem que teve, mas com o Augusto Melo apenas 34 dias. Antônio Oliveira, 144, 51,7%. Ramon Dias, 60,6%. 281 dias. O Melo assumiu o cargo em 2 de janeiro de 2024. Aí o Mano já era o técnico. O Memphis chegou a dizer que não dá para jogar sempre com o revólver apontado na cabeça, com a corda no pescoço, nessa questão de sofrer muito para conseguir vitória, para manter um resultado, como por exemplo na primeira final do Campeonato Paulista, fez o gol, mas teve de sofrer muito para manter o resultado. Enfim, o Orlando Ribeiro será o técnico interino, como eu disse, o técnico do Sub-20, enquanto o Timão não define a contratação, muito provavelmente, do Dorival Júnior, com um plano B na manga. Então vamos a uma provável escalação do Corinthians, lembrando que o Martínez, que foi reserva no outro jogo, entrou e tomou o terceiro amarelo, está suspenso, e que o Mateuzinho também está suspenso, vai cumprir a automática. O Maná, ele pode até ser o lateral, porque é o lateral direito que sobrou, mas no último jogo, por exemplo, sequer ficou entre os reservas. Então eu vou apelar pro Léo aí na lateral direita, mas a provável escalação com o Donelli, o Maná na lateral direita, o Félix e o Gustavo no miolo de zaga com o Andileri na lateral esquerda, o meio campo com Ranielli, Bidon e o Carrilho, na frente Romero, Yuri e Memphis. E eu acho que dessa vez o Memphis não vai voltar muito para construir, não. Acredito que ele vai jogar na dele um pouco mais perto da área, mais pelo lado esquerdo, ora variando ali com o Yuri, caindo por dentro como centroavante. Vamos ver, o jogo é contra o Sport, amanhã, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Expectativa minha, pelo menos de 40 mil de novo, para continuar somando nesse recorde de mais de 30 jogos seguidos com públicos superiores a 40 mil pessoas. O Corinthians, que tem só 4 pontos, está um pontinho acima da zona do rebaixamento, mas é bem começo de campeonato. Isso ainda é uma questão que vai se transformar ao longo das rodadas. O Corinthians é o 14º colocado no Brasileirão. Michele precisa se reabilitar. Michele não, Marina, perdão. Imagina, Silver, tá tudo certo. Bom retorno para você. Feliz Páscoa, tá? Ó, agora eu quero saber de vocês aí, então, dessa escalação. É isso mesmo, né? Acho que não tem muito mais... Eu acho que não. Sinceramente, esse time do Corinthians só jogou, como o Memphis disse ali que gostaria que jogasse, quando jogou no 4-4-2 com um meio e 2 atacantes. O Corinthians se deu bem assim, jogou bem dessa maneira. Jogou como o Memphis ali disse que gostaria que jogasse. Todas as vezes, inclusive ano passado, nas semis da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e nesse ano que o Corinthians inventou o 4-3-3 sem um meio armador de preferência, o Corinthians sofreu. Ah, mas na primeira final do Paulista, a primeira final do Paulista é um caso à parte, atípico, em que o Corinthians resolveu mais correr e morder para sair vivo do que jogar bola. Isso não vale, por exemplo, um campeonato de pontos corridos que você vai ter que propor, que você vai ter que sair para jogar. Então, para mim, o Corinthians tem que voltar ao que sempre deu certo com este elenco. O Corinthians ele tem um bom time, mas, a meu ver, o sistema defensivo ele deixa um pouquinho a desejar em muitos momentos. Não tem muitas peças de reposição. Quando grandes titulares desse time não podem jogar, o Corinthians sofre muito, sofre quando o Hugo não joga. O Garro é um jogador que quando não joga também cria-se ali toda uma polêmica, quem que vai jogar, quem que não vai. O Coronado não ajuda também. O Coronado não ajuda, exatamente. O Thales, quando tem a oportunidade, não consegue. Enfim, é um bom time titular, mas que quando falta um ou outro, aí já dá problema. Exato. Mas agora fica a questão, Elton. E agora, José, né? Como fica esse Corinthians que tem já conversa marcada com o Dorival? Como é que você vê essa? Bom, primeiro que a gente vê o quanto mais dias, e eu não estou falando dos dois, pai e filho, maior o percentual. Ou seja, você precisa dar tempo de trabalho para que esse trabalho se desenvolva. Segundo, eu acho que ele sai,
pela porta da frente por conta não só de ter livrado o Corinthians do rebaixamento na temporada passada, mas ter colocado o Corinthians, porque o Corinthians não classificou para a fase de grupos, Sim. mas saiu da zona de rebaixamento para disputar pré-Libertadores, né, as fases preliminares da Libertadores, e conquistou o título estadual. Então não tem por que você demitir e terminar uma relação, e essa relação ela terminar com o técnico saindo pela porta dos fundos. Eu acho que ele cumpriu os objetivos que foram dados para ele. Agora a questão teria lastro para continuar mantendo o Corinthians entre os primeiros colocados do Brasileiro, fazer uma campanha mais segura no Brasileirão, tentar na Sul-Americana conquistar o título, né? Bateu na trave 2 vezes, quartas de final no ano, semifinal na outra. Então o Corinthians ainda tem um campeonato importante a disputar, além, obviamente, da própria Copa do Brasil. E olhando para o futuro, olhando para o que tem pela frente, a tentativa do Dorival Júnior, que é um técnico que está à disposição no mercado, assim como os outros 2 últimos técnicos da seleção brasileira, o Fernando Diniz e o Tite. O Diniz já passou lá como atleta, né? O Diniz, acho que... Fernando Diniz? O Diniz, acho que passou no Corinthians como atleta, se eu não estou enganado. Sim, passou. Como atleta. Não estava entendendo onde era o lá. Como atleta no Corinthians. E o Tite tem uma história magnífica, campeão da Libertadores, campeão do mundo. O Dorival resumidamente, um técnico que nos últimos anos tem se tornado um acertador de times. Isso aconteceu no São Paulo, isso aconteceu no Flamengo, isso aconteceu lá no Ceará, quando ele voltou para o mercado. E eu acho que o Corinthians permite, pelo elenco que tem, que ele consiga consertar, caso ele acerte com o clube, se ele aceitar a proposta, consertar esse clube, consertar esse time, melhor dizendo, o clube, para consertar vai precisar de mais gente aí, mas o time, em curto prazo, achei ele capaz de fazer isso, porque é um técnico que já se mostrou, né, nas últimas temporadas, capaz de acertar equipes. Se não me engano, que o Diniz jogou certamente, me lembro dele bem no Corinthians, se não me engano, ele é da geração do Zé Elias. Eu vou mandar para o Zé, no futsal, inclusive. No futsal, ali antes da base no campo. Eu sei que o Zé sempre cita o Diniz como um colega ali não de berço, mas de infância. Depois eu vou até mandar uma mensagem para o Zé trazer essa informação, se o Zé tiver ligado no celular. Se não, Zé, aproveite a sua Sexta-feira Santa. Temos uma tela, né, Sandro? O Zé que estava na equipe F comigo e com o Elton Serra há 1h30. Vamos lá, vamos colocar a tela com números do Dorival. Vai pintar no Corinthians os últimos 3 trabalhos do Dorival. Seleção brasileira, uma avaliação de um trabalho ruim. São Paulo e Flamengo, com títulos, a Copa do Brasil 23 pelo Tricolor, pelo Rubro Negro, Copa do Brasil e Libertadores 22. Eu ia falar assim, né, porque eu falei avaliação ruim do Brasil, e eu ia falar avaliação boa de São Paulo e Flamengo, muito embora tenha sido optada pela saída dele no Flamengo, mas para mim um cara que ele já pegou no meio do trabalho, então ele já substituiu ali, já foi para contenção de crise e transforma em título de Copa do Brasil e Libertadores. Para mim, não dá para falar que foi um trabalho ruim. Dorival Júnior, como é que você vê esse momento pós-seleção e o valor que ele pode ter caso aceite o Corinthians para trabalhar? Bom, ainda é uma interrogação, porque, logicamente, ele hoje é um técnico desempregado, mas é desempregado da seleção brasileira. A gente viu o percentual dele ser maior que no São Paulo, né, o percentual de aproveitamento na seleção brasileira, mas a gente percebe pela perspectiva de elenco, né, que ele tem, e a possibilidade na seleção brasileira de ter quem ele quiser à disposição, né, desde que fisicamente esteja bem. No clube ele não tem isso, né? Ele tem que contar com os jogadores que são contratados, tem um orçamento definido. Tem um dia a dia que eu acho que traz também para ele algo que ele perdeu na seleção brasileira, de estar treinando com os atletas todos os dias. Eu acho que esse aspecto ele traz de volta, não se perdeu, até porque há pouco tempo ele era técnico de clube. Mas acaba sendo uma interrogação, Felipe, porque é um técnico que acreditou estar numa Copa do Mundo ano que vem. Então, será que o Dorival encara com uma frustração esse momento da carreira? Porque ele disse, a seleção brasileira estará na final da Copa do Mundo de 2026. Ele falou isso, né? Assumiu essa responsabilidade. E agora ele é um técnico que volta ao mercado do futebol brasileiro. Por mais que esteja sendo cortejado por uma gigante marca que é o Corinthians, ele sabe que nesse momento ele vai ter que reconstruir a sua trajetória no futebol brasileiro. Porque eu acho que a expectativa dele era alta e agora é outra. Agora é buscar, de novo, o mercado que ele já estava acostumado nos últimos anos. Mas, repito,
é um técnico preparado e eu acho que a seleção brasileira traz um componente adicional para ele, que é a questão da pressão, lidar com pressão, lidar com uma situação complicada, como ele já teve que viver no Flamengo e no São Paulo, trabalhos recentes. Eu acho que é possível, né, ele fazer com que tudo isso volte à tona, voltando a ser técnico de clube no Brasil. É isso, fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje com o corte do Sport Center e com o cortezinho do Gazeta Esportiva. Então, o crédito aí ao Sport Center e Gazeta Esportiva, trazendo algumas informações desse pré-jogo aí do Corinthians contra o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse no qual o Corinthians conta com alguns desfalques aí, né? Ainda assim tem desfalques. E conta também com a presença do técnico interino aí, né? O Orlando Ribeiro. Depois da demissão do Ramon Dias aí, o Corinthians vem tentando fazer a contratação do Dorival. Já tem uma reunião marcada aí. Porém, para esse jogo de hoje aí, não vai conseguir colocar o Dorival ainda para assumir. Mas creio que ainda para o próximo jogo, Dorival talvez já possa assumir o time aí pela Sul-Americana. Mas para o jogo de hoje aí, vai ser o técnico interino Orlando Ribeiro, que já apostou aí numa proposta ofensiva para esse jogo de hoje contra o Sport Recife, né? E uma provável escalação seria aí Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero no ataque, Breno Bidon, Carrilho, Ranieri ali jogando pelo meio, né? Angelelli pela esquerda ali e Léo Maná, né? Jogador aí que meio complicado, mas é o que temos no momento. Léo Maná pela lateral direita e Gustavo Henrique e Félix Torres ali a dupla de zaga e Matheus Danelli no gol, né? Corinthians que sofre muito aí com a falta de jogadores aí, né, titulares que estão machucados, que é o caso do Hugo Souza, Rodrigo Garro, tem aí o Coronado também, mas o Coronado já nem, para mim, nem conta mais nesse time, uma vez que tá muito tempo lesionado e ele tá ali para substituir o Rodrigo Garro, mas quando o Rodrigo Garro se machuca, ele vai lá e se machuca também, então tem que mandar embora esse Coronado aí, mas bola que segue, né? Corinthians tem também os desfalques aí dos jogadores que tomaram cartão vermelho, tomaram cartão amarelo também, estão desfalcando o Corinthians, mas esse é um provável Corinthians para esse jogo de hoje aí, que acontece às 16 horas aí na Neoquímica Arena. Vamos torcer para que o Timão vença esse jogo aí, a poder o próximo técnico que vier, creio que seja aí mesmo o Dorival, já tem reunião marcada, com certeza vai fechar, deve estar fechando só a questão burocrática, deve estar faltando para acertar com o Dorival. Então, acertando essa situação aí, já pode fechar aí pro próximo jogo e assumir o timão, né? Corinthians que fez uma boa campanha no início da temporada 2025, né? Conquistando até o Campeonato Paulista. Mas o foco agora é o brasileiro. Uma vez que não vem muito bem na Sul-Americana aí, mas ainda pode reacender na Sul-Americana também e acabar ficando bem. Vai depender do desempenho do próximo jogo contra o Racing, né? Mas o foco agora aí é nesse jogo de hoje contra o Sport Recife. Vamos torcer para que esse técnico interino aí consiga fazer uma boa tática ali pro Timão e jogar para frente. Tava faltando isso no Corinthians aí, jogar para frente. Parar de ficar chegando na frente, tocando bola para trás, sem ter que criar jogadas individuais ali e sem criar espaço. Então vamos jogar para frente, vamos para cima. E o Timão tem muito a se provar ainda aí, né? Com a volta dos jogadores titulares, precisando aí reforçar o time, mas assim que eles voltarem, creio que junto com a nova tática aí do provável técnico Dorival, já ter para melhorar o time do Timão aí e fazer fluir tudo melhor, né? Então vamos torcer para essa vitória mais tarde aí do Timão. Gostaria de deixar no comentário aí qual o palpite de vocês para esse jogo de hoje. O palpite aí vai ser 2-0 para o Timão. Gostaria que vocês deixassem aí embaixo nos comentários o palpite de vocês. Vamos torcer aí. Venho trazendo para vocês vídeo todos os dias a respeito do Corinthians, aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. É só você se inscrever aí que você não vai estar perdendo nenhuma informação, atualização. Tem pré-jogo, pós-jogo, atualizações. Tudo que sai você encontra aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!